Existe uma coisa que a modernidade fez conosco, fez em nós, que é muito difícil de perceber, porque é uma coisa muito sutil, é uma coisa que aconteceu muito vagarosamente e talvez você não percebeu o quão afetado por isso você é. E eu tenho meditado sobre isso e percebido o quão afetado por isso eu sou. Uma das coisas que a modernidade fez conosco foi que ela ensinou-nos a pensar que o nosso valor e tudo que a gente faz só é real se nós formos vistos. Eu tenho um amigo que diz que a máxima hoje em dia é posto, logo existo. Mas tirando essa questão da rede social, porque não é só essa questão, é muito importante nós percebermos que o tempo presente, no qual eu e você fazemos parte, nos ensinou a precisar sermos vistos. Note, não é que ele nos ensinou apenas a gostar de sermos vistos, mas a precisar. Há uma questão de necessidade na nossa realidade hoje em dia. Então, nós estamos aqui falando de uma coisa que vai muito mais profundo do que simplesmente aspectos de uma rede social, que também nos afetam imensamente. Muito provavelmente você está envolvido nisso tanto ou mais do que eu estou envolvido. Mas o que vai mais fundo é que parece que nós criamos, ou isso foi sendo formado em nós, como uma forma de medir o que é real, de medir o que importa, de medir o que realmente vale. Ou seja, nós quase que inconsciente passamos a pensar que se ninguém viu, será que aconteceu mesmo? Né? Se ninguém percebeu, se ninguém reconheceu, será que valeu mesmo a pena fazer o que eu fiz? E isso vai moldando quem nós somos, vai moldando as nossas ações. Será que vale a pena eu fazer isso ou fazer aquilo, ou ser dessa forma, decidir daquele jeito, se ninguém vai perceber? E a verdade é que as decisões mais importantes e mais profundas da minha e da sua vida, e se nós lermos biografias, nós vamos perceber, por exemplo, na vida de pessoas que valem ter uma biografia, que geralmente são líderes, pessoas de referência, nós vamos perceber que nos momentos mais decisivos e mais profundos da sua vida, eles passaram por situações onde ninguém viu. Eles passaram por momentos que pareciam momentos de extrema solidão. Mas a verdade é que hoje em dia parece que o que é real, o que importa e o que realmente vale a pena, só existe se for visto por todos. Essa lógica, ao entrar na minha e na sua cabeça, ela entra também na nossa vida espiritual e na nossa forma de vivermos a nossa vida cristã. Portanto, eu quero te chamar para pensar comigo, né? Pode ser que você seja uma pessoa que serve há muitos anos na igreja, ou talvez você conheça pessoas e pode achar que há uma injustiça com alguém que você conhece, a sua avó, uma tia, seus pais, ou até você próprio que serve numa comunidade há tantos anos e pessoas que nunca foram reconhecidas publicamente. Talvez você tenha essa angústia dentro de você, nunca subiu ao palco, nunca teve o seu nome mencionado. Talvez em algum momento, pegando um outro exemplo, pode ser que você foi honesto, honesta quando ninguém estava percebendo. E veio aquela pergunta lá dentro, né, da sua cabeça ou do seu coração, assim: será que alguém vê o que eu faço aqui? Talvez no momento onde você poderia ter usado essa perspectiva de que ninguém vê, ninguém sabe, você ainda assim tomou a decisão de ser honesto. Você, diante de uma coisa que ninguém estava a ver e talvez você pudesse fazer de outra forma. Talvez você pudesse ter aproveitado, vamos dizer assim, mas você não aproveitou. E depois você não ouviu nenhum aplauso sobre isso, você não teve nenhum reconhecimento sobre esse seu movimento. O mundo continuou perfeitamente igual era antes, mesmo diante de uma ação incrível que você fez no invisível. Talvez, e eu conheço gente assim, talvez você ou conhece alguém que cuida de uma pessoa numa situação difícil, cuida de alguém numa situação frágil, cuida de alguém que não só está numa situação difícil, como também muitas vezes é uma pessoa difícil, alguém que drena, alguém que não agradece, alguém que não reconhece, alguém que talvez está num ponto de saúde, de dificuldade tão grande, tão intenso, que provavelmente nunca vai agradecer os seus movimentos. E mesmo assim você vai lá e faz isso em silêncio.
você permanece atuando no invisível. Diante de todos esses exemplos do que nós estamos falando aqui a respeito do que é real, o que realmente tem valor, é o que é visto, é o que é percebido, é o que é reconhecido. Muitas vezes, diante desses exemplos de honestidade, de integridade, de servidão, de generosidade, de cuidado, de sensibilidade, a pergunta que vem para nós é: para quê? Por que que nós vamos continuar tendo esse estilo de vida? Por que que nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos se ninguém percebe? E essa pergunta é uma pergunta humana, mas a resposta que a cultura dá a essa pergunta é perigosa e por isso que nós precisamos, né, olhar para um texto bíblico, olhar para as escrituras, olhar para o que que Jesus fala para nós a respeito da vida e desse tipo de movimento que a vida muitas vezes nos coloca diante de nós, para que a gente não responda de forma perniciosa, de forma perigosa, como a cultura muitas vezes diz. Porque a cultura vai dizer para mim e para você assim: torne isso visível. Pega esse serviço que você faz no invisível, pega esse serviço que você presta e ninguém vê, ninguém reconhece, pega essa boa ação, esse cuidado, esse zelo, essa sensibilidade, pega essa honestidade, pega essa luta que você vive enquanto ninguém sabe, ninguém vê, e torna isso visível, documenta isso, partilha isso, prova que aconteceu, e assim nós vamos sendo formados no meio dessa cultura sem perceber, eh, para que a gente, infelizmente, só consiga fazer o bem quando há alguém que está vendo o bem que nós estamos fazendo. Mas lá no livro de Apocalipse, na palavra de Deus, em Apocalipse 3, Jesus escreve uma carta para uma igreja que é a igreja de Filadélfia. E quando Jesus se dirige para essa igreja, que era uma igreja pequena, uma igreja sem prestígio, uma igreja sem grandes números, uma comunidade que, aos olhos do sistema, talvez aos olhos da modernidade e do mundo à sua volta, mesmo daquela época, uma igreja que poderia parecer irrelevante. É muito interessante perceber que Jesus quer comunicar segurança para aquela igreja e a primeira coisa que Jesus fala para ela é: conheço as suas obras, eu vejo você, eu conheço o que você faz. Ainda que a sociedade ao seu redor ache que você é invisível, irrelevante, ainda que as pessoas não te percebam, ainda que os seus números sejam poucos, ainda que você seja uma igreja pequena, inclusive Jesus vai dizer para essa igreja: eu sei que você é fraca, mas eu vejo você, eu conheço as suas obras. Para uma igreja que não era conhecida talvez por ninguém, Jesus diz: eu conheço. Para uma comunidade que não aparecia numa lista de poder da época, Jesus diz: eu te vejo. E eu quero te convidar então a parar e pensar sobre isso, né? Nós até agora falamos de uma perspectiva que a sociedade, a modernidade, o contexto onde nós estamos mede a minha e a sua vida a partir de determinadas coisas, como por exemplo a visibilidade, como por exemplo o que você diz. Quase que hoje em dia não importa tanto se é real mesmo o que você está fazendo, desde que as pessoas vejam você fazendo. Nós estamos vendendo as nossas boas ações o tempo todo, nós estamos vendendo o nosso caráter, e aqui eu não estou falando venda pejorativa, nós estamos comunicando isso, nós estamos vendendo de alguma forma. Às vezes até o nosso bom testemunho, porque é uma lógica que engloba o sistema no qual eu e você fazemos parte. Mas para e pensa por um segundo que mesmo vivendo dentro dessa estrutura, desse sistema e dessa lógica, eu e você fomos inseridos por meio de Jesus numa outra lógica. Porque essa lógica que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, isso não é simplesmente reconfortante para as nossas emoções. O que Jesus está comunicando aqui é uma inversão de lógica. É o maior consolo que a gente pode receber. Quando a gente olha para essa igreja lá de Filadélfia, por exemplo, o maior consolo daquela igreja não era ser conhecida pelo mundo, era ser conhecida por Cristo. E, na verdade, isso muda tudo, porque isso basta. Isso tem que bastar para nós. Porque se o que eu faço
só tem valor quando alguém vê, então quer dizer que o meu serviço está dependente de uma audiência. Logo, se a audiência falha, o sentido pelo qual eu faço o que faço, falha. Então, se faço por causa da audiência, a audiência não reconheceu, eu perdi o sentido do que eu fiz. Agora, se existe um Deus que vê, e é o que Jesus está falando aqui, e que diz: Eu conheço as suas obras, eu vejo o que ninguém vê, então o invisível se torna relevante. Apesar de todo mundo hoje pensar que o invisível é irrelevante, no reino de Deus é diferente. Exatamente o que é invisível no reino de Deus é o que cresce. É a semente plantada, é a semente que foi colocada no invisível, é a semente que morre para dar a vida. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus não disse para essa igreja: olha, torne-se maior, torne-se mais poderosa, torne-se famosa, fiquem impressionante, e aí tudo vai ficar bem. Não, ele disse: eu vejo o que vocês têm feito, eu conheço as suas obras. E isso é bom, e isso basta. Eu sei o que você tem feito no invisível, e eu aprecio isso. Então, vamos concluir aqui, ser muito concreto no que a gente está falando. Pode ser que alguém escuta isso hoje e está lá fazendo, né, como a gente disse, um trabalho invisível, cuidando de um familiar que está ficando sem memória. E esse cuidado acontece todos os dias, é desgastante, exige de você, não está sendo documentado, não tem aplauso, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém te pergunta como é que você está. Pode ser que você sustenta financeiramente alguém em silêncio e você escolheu que isso vai ficar entre você e Deus e aquela pessoa. Ou talvez você exerça uma função pública, no seu trabalho, até na igreja, na política, não sei. Talvez você exerça uma função pública que nunca vai ter um cartaz escrito com seu nome. Pode ser que ninguém vai escrever uma biografia sobre você. A questão que eu quero colocar aqui, então, não é como é que você torna tudo isso visível. A questão é o que que muda quando você percebe que já é visto? O que muda quando o seu invisível passa a não ser tão invisível assim? O que muda quando você sabe que o Senhor vê o que você faz? Mesmo que você não documente, que você não torne isso visível, que você não tenha nenhum aplauso. Porque essa questão que muda tudo, né, é você já é visto. O Senhor diz para você: eu conheço as tuas obras. Isso não é somente uma consolação emocional, isso é uma afirmação sobre a realidade. O seu trabalho invisível existe. O seu cuidado silencioso conta. A sua fidelidade no escondido é real, mesmo que ela nunca apareça. Ela existe. Ela é percebida pelo Senhor. Ela é real. O Dallas Willard, ele dizia que a alma é formada onde ninguém vê, quando ninguém vê, no que ninguém vê. O caráter se constrói precisamente ali, no invisível. Nos momentos onde a única testemunha, muitas vezes, é o Senhor. E talvez seja exatamente aí que a testemunha mais autêntica nasce. Num vídeo anterior eu falei sobre a diferença de dar testemunho e ser testemunha. Muitas vezes é nesse lugar invisível, onde você não desiste de praticar o bem, onde você não desiste de viver uma vida coerente com aquilo que você crê, onde você percebe sentido e propósito naquilo que você faz, naquilo que você empreende, mesmo que ninguém veja, reconheça ou aplauda, porque você sabe que está coerente com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. É exatamente ali que está sendo formado a melhor testemunha. É ali que uma testemunha autêntica nasce. Não é no palco, mas é no escondido. Então, uma questão que fica é de onde vem o seu sentido? Porque se o seu sentido vem do reconhecimento acerca do que você faz, do que você mostra, se o seu sentido vem da sua visibilidade, então você só consegue servir quando alguém está vendo. E isso não
revela o seu coração, isso não traduz quem você é. Isso simplesmente são palavras ao ar, isso simplesmente são comportamentos adequados, isso é simplesmente uma encenação. Agora, se o seu sentido vem de saber que você é visto por Deus, então o invisível deixa de ser inútil. O invisível deixa de ser questionado a respeito da sua realidade. E aí o seu serviço deixa de depender da audiência e passa a ter significado. Então você faz por um propósito. Essa igreja que nós meditamos hoje aqui brevemente, a igreja de Filadélfia, era fraca aos olhos do mundo, mas era conhecida aos olhos de Cristo. E isso é suficiente. Eu oro para que isso seja suficiente também na sua vida. Você é visto por Cristo. Todas aquelas ações que você acha que ninguém viu, ninguém reconheceu, ninguém documentou, não esteve registrado em nenhum lugar, você não recebeu nenhum aplauso. O Senhor hoje te diz: eu conheço as suas obras. O que ninguém vê, eu vejo. Deus te abençoe.